Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula semanal de Vedanta, cujo texto que está sendo estudado nesse momento é o Yoga Sutras de Patanjali, que não é um texto que ensina uma pessoa a esticar o joelho nem levantar os braços, muito mais do que isso, é um texto que fala sobre o comando da mente. E qual é o resultado que quando ela consegue comandar os movimentos da mente, que basicamente são três: sensações, pensamentos e emoções. Assim a gente pode dizer que a gente percebe o mundo, a gente se relaciona com o mundo através de sensações, pensamentos e emoções. Patanjali define o yoga não como união, que muitas vezes a gente ouve falar e não está errado. Patanjali define o yoga como um comando, uma capacidade, uma habilidade de conduzir os movimentos da mente, que é chamado de Nirodha, que está lá no início do texto. Só que para a gente alcançar Nirodha, a gente precisa ter Ekagrata, que é o estado meditativo. E se a gente quer algo extraordinário, como viver uma vida livre do sofrimento, encontrar uma paz interior no meio desse mundo transitório que se modifica a todo momento, a nossa preparação, ela precisa ser também extraordinária, porque o resultado é extraordinário. O que uma pessoa pode querer mais? Estando aqui nesse mundo, vivendo os seus desejos, vivendo a sua vida, livre do sofrimento e em paz consigo mesmo. Esse é o objetivo mais alto da vida. Só que para a gente alcançar isso, alcançar esse extraordinário, a gente precisa ter uma preparação extraordinária. E essa preparação é o que torna esse texto tão único. E faz de Patanjali não um sábio, mas sábio dentre os sábios. Porque ele coloca de maneira técnica a forma de conduzir a mente. A gente vai ver mais para frente. A forma de lidar com as perturbações, as agitações da mente. Que é algo que incomoda tantas pessoas. E se a mente estiver perturbada, eu não tenho como ter essa visão de mim mesmo como sendo uma pessoa completa, livre de carência. E essa visão não vem mediante a crença, mediante a leitura de uma frase que diz: você é a fonte da sua própria felicidade. Aí eu acordo e eu vou repetir 3 vezes: eu sou a fonte da minha própria felicidade. Se a sua mente não enxerga dessa maneira, é só questão de tempo para essa crença ser desconstruída. Portanto, repetidas vezes, a gente fala: essa não é uma tradição de crença, não é uma desprogramação de crença, apesar que isso ocorre. Só que não é o objetivo encher nossa cabeça de mais coisas para acreditar. E sim, para a gente conhecer. E Patanjali nos conduz através de pequenos sutras, que são resumos, que trazem a essência de um ensinamento que não dá para dizer que tem um início. Se a gente parar para pensar, esse texto é tão atual, né? Volta e meia eu recebo uma mensagem assim: nossa, Márcio, parece que você estava falando comigo, que o conhecimento estava falando comigo. E esse é um conhecimento vivo, porque ele se faz através da transmissão de uma pessoa viva para uma pessoa viva. Então, 2 vivos é um conhecimento vivo. Vedanta não será aprendido lendo
livros. Agora, se você tem uma bagagem forte de Vedanta, os livros vão agregar muito. Se você quer comprar o livro como Yoga Sutras de Patanjali, ele vai agregar. Mas a essência do ensinamento é extraída mediante a essa relação de uma pessoa viva para outra pessoa viva, que nós chamamos de relação professor-aluno. E essa relação, ela deve ser protegida, porque é através dessa relação a gente pode remover essa ignorância que a gente tem sobre si, que nos impede de reconhecer que a verdadeira fonte de bem-estar, de satisfação, de contentamento, não é o resultado de um desejo satisfeito, e sim reside naquilo que eu sou, na minha natureza. E a gente já fez esse mergulho lá no início do texto, quando Patanjali definiu, que yoga é Chitta Vritti Nirodha, o comando dos movimentos da mente. Depois ele segue, ele diz que essa pessoa que comanda a mente consegue enxergar a sua própria natureza, consegue conhecer, consegue reconhecer a si mesmo como uma pessoa completa no sentido que é livre de uma limitação, que não precisa de um preenchimento, que não tem uma dependência de algo externo. E a pessoa que alcança essa visão, porque não é uma condição da mente, isso é mais um movimento que você pode ganhar e você pode perder, essa pessoa realiza o objetivo mais alto da vida. Porque os desejos vão continuar existindo, mas essa pessoa está livre do desejo. Essa pessoa está livre para sentir as suas emoções. Essa pessoa está livre para se colocar com sinceridade frente a pessoas, frente a situações. Essa pessoa está livre do natural, que é benéfico para ela mesma e que não é, na maioria das vezes, o ritmo social, desenfreado, na correria, louco, na base da luta. Porque a luta não é o esforço é necessário. Essa luta para estar bem é fruto da ignorância. É fruto de uma dificuldade de não reconhecer que a fonte do meu bem-estar sou eu. Então, se isso é tão importante para mim, eu preciso fazer esse reconhecimento. Eu preciso estreitar esse laço íntimo. Porque boa parte da nossa vida é o quê? Eu estou me relacionando para fora, com as pessoas, com as situações, com o clima, com a casa, enfim, com tudo que está fora. Só que mesmo que eu não reconheça, eu também estou me relacionando com esse corpo. Eu também estou me relacionando com a minha respiração. Eu também estou me relacionando com os meus pensamentos, com as minhas memórias, com as minhas emoções. E se a gente não tirar um tempo da nossa vida para olhar para essas relações, a gente não consegue aprender a se relacionar com a gente mesmo. E isso vai levar à perturbação da mente, porque se eu não consigo processar as minhas emoções, se eu me reprimo a todo momento, se eu não consigo me colocar de maneira sincera, internamente vai sempre existir uma divisão. E aí não tem meditação que vai resolver. Porque a pessoa vai querer meditar para relaxar, só quando ela fecha os olhos, ela olha para dentro de si, tem uma divisão enorme de coisas que essa pessoa quer viver e não vive, de situações prejudiciais que essa pessoa vê, sabe que é prejudicial e não se coloca porque falta força. Assim, uma pessoa que despertou espiritualmente, ela é uma pessoa extremamente forte
e ao mesmo tempo ela tem uma doçura, ela tem uma gentileza, porque ela não está num jogo de competição, ela não está num jogo de vaidade, mas não é porque ela não está que o jogo não existe. O jogo faz parte do mundo. Dentro de uma corporação as pessoas fazem de tudo pelo poder, mas o poder em si, no final, ele não é o provedor do nosso bem-estar. Muitas pessoas que têm muito poder se sentem extremamente solitárias. E não que seja errado. Alguém numa instituição, numa empresa, vai precisar ter o cajado para coordenar as situações, para fazer a coisa funcionar. Mas a esperança que, não estando bem agora, não existindo tranquilidade agora, não existindo satisfação e contentamento agora, eu vou fazer algo que depois eu vou encontrar isso, é uma ilusão. Porque a mente, ela não tem uma saciedade se você não tiver esse conhecimento. Ela vai estar sempre querendo mais, sempre inventando um novo desejo para que você não consiga caminhar com tranquilidade. Tem que sempre entrar numa correria. E nós aprendemos a correr, nós aprendemos a lutar, a resistir, tudo isso nós aprendemos. E foi válido, e é válido. Porém, agora nesse momento a gente precisa de um outro aprendizado. A gente precisa aprender a aquietar o corpo, a aprender a aquietar a respiração, a aprender a aquietar a mente e conduzir essa mente, para que possamos olhar para dentro de nós mesmos. E isso que é uma ideia, porque enquanto não é o meu conhecimento, é uma ideia muito bonita de que eu sou, no entendimento desse eu, reside a fonte do meu bem-estar. Eu preciso agora conhecer esse eu. Porém, esse é um fato que é extraordinário. E se eu quero algo extraordinário aqui na minha vida, eu preciso de uma preparação extraordinária. Assim, essa é uma tradição que é completa. E você não precisa de Platão para entender Vedanta. Você não precisa de Sócrates, de Nietzsche, de qualquer outro filósofo para entender Vedanta. Porque o estudo de Vedanta ele é completo em si mesmo. E a tradição védica, reconhecendo que as pessoas são diferentes, oferecem inúmeras técnicas, inúmeros caminhos para que uma pessoa possa amadurecer completamente. E o completo amadurecimento de uma pessoa é encontrar uma autorrealização. Não no céu ou em outra vida, porque isso aí é crença. Aqui, enquanto eu estou aqui sentado, enquanto você está aí sentada, dentro do coração existe, não o coração físico, mas espiritualmente falando, um contentamento. Eu sou capaz de abraçar a minha vida como ela é, fazendo o esforço para aquilo que pode ser mudado, aceitando, acomodando aquilo que não pode ser mudado, invocando em mim uma objetividade para lidar com as situações, me liberando de qualquer dependência emocional, me fortalecendo para evitar concessões emocionais também, que são o quê? A pessoa, por uma migalha de bem-estar nesse momento, aceita algo que é muitas vezes extremamente prejudicial, que é algo errado, essa pessoa sabe disso. Mas, para não ter que se colocar, para não ter que lidar com um atrito, deixa aquilo ocorrer. Só que essas situações erradas, essas situações prejudiciais, a médio e longo prazo não trazem bem-estar. A médio e longo prazo trazem sofrimento. Só que não é fácil colocar em ordem algo que está em desordem há muito tempo. Imagina uma casa que você não faz aquele faxinão grosso, né? Ou talvez você paga para uma pessoa fazer, mas você sabe o que eu estou falando. A casa fica muito tempo sem aquele faxinão grosso.
até colocar a casa em ordem e fazer o faxinão grosso, vai levar muito esforço. Depois que a casa está em ordem, ela vai se desorganizar, é normal. Onde vivem pessoas ali, transitam, vai ficar. Só que você vai fazendo a manutenção. Isso vale para as nossas relações. Isso vale para os nossos desejos, para os nossos objetivos. Isso vale para lidar com esses momentos transitórios que a gente começa a trocar a nossa atitude. Em vez daquela atitude de desespero quando a vida está mudando, de nervosismo e ansiedade, a gente aprende a ter paciência. E aí sim desenvolver uma confiança. Porque a gente não chegou aqui sozinho. A gente foi muito ajudado. Existem muitas influências externas que fizeram com que nós chegássemos até aqui. Ninguém chegou até aqui somente pelo seu esforço. Foi o seu esforço, você caminhou, isso é verdade. Mas inúmeras influências externas nos ajudaram ou até mesmo nos prejudicaram para chegar onde nós estamos. Então, tudo que é muito precioso não vem de graça. E o objetivo nosso aqui não é com uma ideia de lá no céu eu vou estar bem, lá numa próxima vida eu vou alcançar isso. Não. Isso é para ser alcançado nessa vida. Porém, vai depender do seu esforço, vai depender do seu entendimento e da sua intensidade que você se coloca à frente a esses ensinamentos, não só para que você escute, mas para que você possa vivenciar. E por isso, Yoga Sutras ele é um texto único que fala sobre esse caminho que a nossa mente pode fazer e deve fazer. Quando você olha para o texto, você não enxerga e não tem essas palavras autorrealização. Tem moksha, que é essa liberação da luta para encontrar contentamento e satisfação. Moksha é uma liberação. Mas aqui Patanjali usa termos técnicos que são necessários que a gente tenha o que é chamado de bhashya, que é os comentários, e a gente vai ensinando através dos comentários. Não é na base da inspiração, e sim tem uma metodologia de ensino que se faz necessário para que possa ocorrer o entendimento claro e correto de cada sutra, já que as palavras são um resumo, são pequenas palavras e que tem muita coisa para serem ditas em cada palavra. Cantaremos o mantra, a aula já começou e o mantra só é uma formalidade para a gente seguir. Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Siddharinam Sahasrashirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om Namastê. Esse
Essa sessão, tá, é chamada de esforços e compromissos. Os nomes de cada sessão, assim como os nomes dos capítulos, eles não fazem parte do texto. Eles foram adições, são adições de estudiosos. Como no primeiro capítulo do Yoga Sutras, ele fala sobre as definições. E ele é muito importante porque ele coloca as coisas no lugar, tanto é que vocês vão ver que daqui para frente, muitos dos conceitos, dos princípios que os Vedas como um todo falam, dentro do Yoga Sutra existe esses termos, né? Em pequenas palavras, vamos chamar assim de palavras de uma certa maneira codificadas, porque a gente viu lá, né, Videha, alguns sutras atrás, está falando do ciclo de vida e morte, o processo do karma. E dessa pequena palavra, isso nos permite um grande aprofundamento para entender essa lei universal, que não é pessoal, de causa e efeito. De eu faço uma ação e eu tenho um resultado frente a essa ação. Isso é uma lei que rege esse universo, que é chamado de lei do karma. Toda ação tem um resultado e tem mais detalhes aí dentro. Esforços e compromissos para quê? O texto usa um termo que é chamado de asampragnata samadhi, que tecnicamente falando é aquela profunda concentração, é aquela profunda absorção sem um objeto. E aí está associado ao processo de meditação, que a gente vai falar um pouquinho para frente aqui, apesar que nós já adentramos, a gente já falou sobre isso, mas como é um texto que fala sobre a condução da mente, e a condução da mente aqui é feita através de um processo meditativo, a gente vai entrar novamente no entendimento. Mas, mais precisamente no capítulo 2. Se o capítulo 1 fala do resultado do objetivo, o capítulo 2 fala da caminhada. Qual é a jornada que a gente precisa fazer? E aqui Patanjali vai oferecer um método, que é uma estrutura universal de meditação e de condução da mente, chamado de Ashtanga, Ashtanga, os 8 angas, os 8 membros do yoga. Ashtanga Yoga, existe um outro de Patabi Joyce, que é praticamente um conjunto de asanas, de 83 posturas na primeira sequência, e assim vai se desenvolvendo. Com o pranayama, mas basicamente é asana e pranayama. Aqui é bem diferente, apesar de conter o asana, que é uma parte fundamental do yoga e meditação. Vedanta ele é complementado com yoga e meditação porque yoga e meditação faz a preparação da mente. E uma preparação é necessária. A gente quer alcançar algo extraordinário, a gente precisa uma preparação extraordinária. Ah, mas eu não estou meditando agora. Calma. Calma, se você ainda não está, daqui a pouco as coisas se organizam. Da mesma forma que yoga e meditação, sem Vedanta, é possível ensinar. Mas é como comprar um computador para fazer cálculo de matemática. De 2 mais 2, 3 vezes 3, coisas muito básicas. O yoga, retirando a parte espiritual dele, a gente perde o extraordinário. A gente ganha muita coisa. Usar a meditação para gestão do estresse. Ganha muita coisa. Mas o resultado, aquilo que o yoga pode nos dar, é tão superior a simplesmente uma aquietação da mente, que essa metáfora do computador para fazer cálculo simples de matemática, ela se equivale. Agora, não é errado uma pessoa comprar um computador e fazer cálculo matemático, mas assim como utilizar o yoga e meditação somente para gestão de ansiedade. Por outro lado,
yoga e meditação sem conhecimento, ele chega nesse ponto e ele vai travar, porque o Vedanta é para onde a gente está querendo caminhar. Então, quando a gente consegue unir esse estilo de vida de yoga, que a gente vai entender mais, e dentro do estilo de vida de yoga, a gente tem o estudo de Vedanta. E dentro do estudo de Vedanta, a gente tem um momento que a gente faz a nossa preparação. E isso não exclui a minha vida familiar, o meu relacionamento íntimo, o meu relacionamento profissional. Isso não exclui tirar férias, isso não exclui ir ao cinema, isso não exclui nada disso. Mas isso inclui alguns fatores, e a gente vai ver que são poucos fatores na nossa vida. E nós construímos um estilo de vida que nos protege, que nos dá uma estabilidade. Eu me recolho, eu relembro de certas coisas que são importantes a meu respeito, a respeito de como o mundo funciona. Eu estabilizo a minha mente, eu me preparo e eu vou continuar vivendo a minha vida. Eu me estabilizo, eu me recolho, eu me preparo por alguns instantes e eu vou continuar vivendo a minha vida. 2 caminhos foram oferecidos. Um caminho, como a gente viu, por vidas passadas. Essa pessoa fez muito esforço. Chegou aqui nessa vida, escutou os ensinamentos, logo adquiriu, alcançou essa visão. Isso não vale só para a espiritualidade, isso vale para a música, para os esportes, vale para qualquer coisa da vida. A pessoa vem com certas facilidades. Isso não vem do nada, porque do nada, nada acontece. Isso vem de esforços de vidas passadas, como a gente já estudou isso, e uma pessoa vem com facilidade. Para a maioria das pessoas, esse não é o caso. E se a pessoa quiser alcançar esse autoconhecimento, essa autorrealização, ela quer encontrar uma realização aqui, enquanto ela está viva, ele está vivo, vivendo a vida, você vai precisar se esforçar. A unha cresce automático, o cabelo cresce automático, o corpo até certo ponto cresce automático. A gente bota comida e o corpo cresce, a barba cresce automática. Ninguém faz nada para crescer. A ordem do universo faz crescer. Agora, maturidade não vem junto. E a autorrealização é o ápice de uma pessoa que completou o seu processo de crescimento, de maturidade. E sem um auxílio, dificilmente uma pessoa chega nisso. Porque senão a pessoa chegava ao natural, né? Tá ali com 80 anos, 60 anos, 70 anos. Para alguns que têm acesso não, a gente está falando sem o conhecimento, a pessoa chegaria. Mas a gente vê pessoas com 60 imaturas, 70 imaturas, 80 imaturas. Então não é só a idade que vai trazer esse crescimento. E com o auxílio de um texto como esse, a gente pode adiantar esse crescimento. E a gente começou falando de compromissos, de esforços que a gente vai ter. A primeira palavra que é citada é Shraddha. A gente já viu, é só uma visão geral. Shraddha é uma confiança mediante a validação. E essa validação não é um toma lá da cá. O que seria um toma lá da cá? A pessoa tentou várias coisas, não funcionou. Aí chega no yoga com ansiedade, quer fazer uma vez por semana, de qualquer jeito, e quer resolver a sua ansiedade de 10, 15 anos com 2, 3 meses. Não é assim que vai acontecer. Ao mesmo tempo, mesmo uma pessoa muito ansiosa, com 1, 2 aulas de yoga e meditação, com um bom professor, um bom orientador, o resultado final é, se a pessoa está em nível 8 de ansiedade, baixa para 6. Às vezes baixa para 4, às vezes até some com uma única aula. Eu já vi acontecer isso, já fui prova disso, porque para quem não sabe, eu comecei por esse problema, que foi resolvido há anos atrás. Então, toda pessoa que passar pelo seu processo, queima
a semente. E se a semente foi queimada, essa árvore chamada ansiedade não volta mais. Um pouquinho de ansiedade de vez em quando é natural. Agora, acordar e dormir e viver ansioso, nervoso, tenso, estressado, tem uma semente ali que a pessoa não consegue enxergar. Portanto, se a pessoa está há anos e anos com um problema, não espere que em uma única aula a pessoa vai resolver. Não espere que em uma sessão terapêutica a pessoa vai resolver. Agora, se aquilo está funcionando, a gente pode medir pelo efeito. Qual é o efeito que a gente sente objetivamente depois de uma aula? A gente se sente alinhado, a gente se sente mais confiante, a mente estando mais estável, a gente se vê um pouco mais objetivo, assim como é o efeito do próprio Vedanta, que faz com que a gente olhe para as nossas relações, que faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e comece a tentar enxergar o que está sendo dito, conhecer melhor o que está sendo dito. Então é um efeito extremamente positivo. E se você se envolver mais, continuar se envolvendo, esse efeito vai aumentando na sua vida. Porque esse efeito positivo é um indicador de que você está na direção certa. Só que agora não é um toma lá da cá. Eu chego todo torto com as minhas relações, com várias concessões com aquilo que a gente falou, no qual eu vejo um monte de coisa errada. Aí eu quero ir lá fazer uma meditação, mas eu não quero me colocar e resolver as coisas que estão erradas na minha vida. E coisas erradas são situações que me prejudicam. Ou comportamentos que eu tenho, que você tem, que prejudicam o meio que você vive. Ou então, que prejudica a você mesmo. Eu não acho que o ser humano consiga se prejudicar. Olha, a pessoa falar isso é uma pessoa muito ingênua. Uma pessoa que fica mentindo o tempo todo, que é uma pessoa que não é sincera, essa pessoa está se prejudicando. Porque a pessoa cria uma divisão. E a mente quer esconder certas coisas. Tanto é que na intimidade é difícil de ter uma pessoa bem resolvida. Socialmente falando, parece que todo mundo é bem maduro, é bem educado, né? Se preocupa com os outros. Agora é só a gente olhar na intimidade. E a intimidade é aquilo que está dentro da sua cabeça. É os nossos sentimentos, é aquilo que a gente não abre para todo mundo, mas que a gente sabe, que a gente conhece. E só nós sabemos aonde estão os buracos dentro da gente que a gente precisa harmonizar isso. Só que se a gente não enxerga primeiro isso, como é que a gente vai corrigir? Não tem como, a gente vai validando coisas que são prejudiciais a nós mesmos. O exemplo de quem come muito. Falta conexão emocional com essas pessoas. E aí, aonde é que a pessoa tem a migalha emocional? Na comida. A pessoa fica feliz de comer açúcar, a pessoa fica feliz de comer um doce, mas no fundo, o que a pessoa quer é uma conexão emocional, que não vem com uma parede, que não vem com um celular, apesar de nós sabermos que tem uma pessoa do outro lado. Mas vem com as nossas relações com pessoas, vem também com a relação com a natureza, vem também com uma relação com a gente mesmo. São conexões que a gente está buscando, isso é o nosso lado humano, que tem essa necessidade por conexão emocional. Mas se eu não expresso as minhas emoções, eu preciso de uma válvula de escape. E para algumas pessoas vai ser a comida. Porque está tão ruim, digamos assim, que é na comida que eu consigo ter uma conexão emocional. Em determinadas, eu ia dizer, e vou dizer, transgressões, né? Às vezes a pessoa tem um relacionamento e o relacionamento esfriou completamente, não existe um esforço de ambas as partes para esquentar isso aí. E a pessoa vai buscar uma transgressão para encontrar uma conexão, para sentir um calor
que está dentro de si, porque nós somos seres racionais, intelectuais, mas ninguém vai apagar que nós somos seres emocionais. Então as emoções não são um problema, mas conseguir processar essas emoções e lidar com essas emoções, elas são um aprendizado, que demandam também um crescimento, que não é automático como a unha, como o cabelo, demanda um esforço para entender isso. E Shraddha é uma confiança para a gente começar esse processo. Porque sem Shraddha, a gente nem vai fazer nada. E Shraddha é o que nos segura depois do deslumbramento, depois do encantamento. Porque a gente ouve Vedanta, a gente mergulha em yoga e meditação, é como se a gente olhasse para um nascer do sol, a gente fica encantado. Só que esse nascer do sol, ele passa. E o atrito, né, quando a gente está aprendendo as coisas e coisas que a gente não tem o domínio, tem um atrito ali. E é nesse momento de atrito que o nosso Shraddha, o nosso reconhecimento do valor desses conhecimentos que tem para a nossa vida, do valor que uma rotina de vida saudável tem para o nosso bem-estar, é o que vai segurar. Porque ninguém acorda todo santo dia com vontade de fazer uma meditação, com vontade de se exercitar, com vontade, para alguns casos, de ir numa terapia, mas faz porque faz bem. Então, se tomar 2 litros, 4 litros de água é o que eu preciso, eu vou fazer o que eu preciso, eu invoco a minha objetividade. Se é bom e ruim, se é prazeroso ou desconfortável, isso é um outro ponto. Se é o que é necessário, é isso que eu vou fazer. O que eu preciso para qualificar a minha mente, para conseguir ter uma mente estável e conseguir encontrar uma tranquilidade. O que eu preciso fazer? E eu saio desse ponto que tudo tem que ser prazeroso. Não. Para quem já trabalhou muito, para quem já está no relacionamento há muito tempo, existe o outro lado do prazer. Todo prazer está associado com a dor. Porque o prazer uma hora vai acabar. Eu posso buscar outro prazer. Mas mesmo buscando outro prazer, uma hora ele acaba. E o final é doloroso. Então a gente precisa entender que esse momento de encantamento, esse momento deslumbrado, ele chega num fim. E a gente enxerga o valor da nossa jornada, que é uma fé, que não é o objetivo. O objetivo não é uma crença, o objetivo é um conhecimento. Ele é necessário. E sem Shraddha, sem uma confiança, a pessoa é um pistoleiro espiritual, porque a pessoa não consegue se conectar com o professor. E isso acontece muito. Se você não tem Shraddha nos Vedas, se você não tem Shraddha no seu professor, você precisa encontrar alguém que você tenha essa confiança, porque sem isso nada vai acontecer. Eu já vi em aulas de yoga as pessoas fazerem muito tempo, mas a pessoa não consegue se soltar. A pessoa está ali e faz tudo direitinho, mas internamente a pessoa resiste, né? Como se a pessoa tivesse um segredo que ela guarda com unhas e dentes e não pode expor, que muitas vezes é a sua vulnerabilidade. Então a pessoa, ela fica de longe, ela não se conecta emocionalmente. E isso acontece em relacionamentos de intimidade ali, marido e mulher, isso acontece. Isso acontece no relacionamento do professor com o aluno. E isso acontece em muitos lugares. A pessoa está, mas ao mesmo tempo não está. E a gente não vai ser íntimo com todo mundo. Mas se a gente não olhar para dentro da gente, principalmente para uma pessoa que vai para uma aula de yoga e meditação e não consegue se soltar, eu preciso olhar para esse ponto específico da minha individualidade e entender
Por que eu não consigo me soltar? Por que eu não consigo fazer uma aula de Vedanta sem ficar condenando o professor, sem ficar comparando? Acontece isso muitas vezes. A pessoa está o tempo todo comparando. Só que olha que interessante. A pessoa não sai daqui e vai estudar com outro professor, a pessoa fica. Isso não é pessoal para nenhum de vocês, tem muitos alunos aí que já estudam há muitos anos. Mas isso acontece e a pessoa não estuda com ninguém. Aí a pessoa chega, com qual estudo comparativo vocês estão fazendo? A gente não está fazendo estudo comparativo nenhum aqui. A gente está pegando os sutras no original, Shraddha, essa palavra, que é apenas uma palavra. E a gente está tentando entender Shraddha da ótica, da perspectiva da nossa própria vida. E não comprando 5 livros, olhando que cada professor, como o professor traduziu confiança, porque Shraddha é confiança, uma fé. E tentando criar uma nova ideia sobre Shraddha. Não é assim que o estudo de Vedanta acontece. É um conhecimento vivo. E para ser vivo, é uma pessoa viva com outra pessoa viva. Tem 2 vivos nessa história. O vivo, ele é atual. Por isso esse conhecimento é temporal. Vamos fazer Yoga Sutras daqui a 5 anos. Você vai ver que vai ser diferente. Nunca é igual. Yoga e meditação, você pode ter o script igual. Nunca é igual. Vedanta, uma aula nunca é igual, por mais que o tema seja o mesmo. Nunca é igual. Então, Shraddha, ele vai aumentar ao longo da jornada, mas Shraddha não é o objetivo. O resultado é eu ter uma crença inabalável. O que é inabalável é conhecimento. 2 mais 2 é quanto? É 4. Você pode estar correndo de um ladrão. Olha, rapidinho aí para abrir a porta aqui, para você entrar. Quanto que é 2 mais 2? 4. A pessoa não tem dúvidas. Então, o foco não pode ser uma crença. O foco é um conhecimento. E por ser um conhecimento, essa tradição, ela se difere muito de outras tradições, não querendo colocar que é superior, que é inferior, mas que é única. Os Vedas é uma tradição única que foca em conhecimento e oportuniza uma preparação, porque isso aqui não é algo ordinário, é algo extraordinário. Então, sem uma preparação adequada, você se torna um literal. Muitas vezes a crítica que os mestres fazem é um acadêmico. Você cita os versos, mas você não vive nenhum desses versos que você está citando. Você sabe o estilo de vida que é necessário ter, mas a pessoa não vive. É tipo um médico que sabe tudo sobre saúde, mas fuma o cigarrinho. Eu ia citar o bom cigarrinho, eu não fumo, mas eu tinha um amigo de infância que falava assim: eu vou pegar o meu ele chamava querido, me dá um querido. Ele falava isso, a gente tinha 16, 17 anos, e ele falava: eu vou pegar um querido. Era como ele se relacionava com o cigarro. O médico vai lá e sabe tudo sobre saúde, mas pega o querido dele e pega o whiskyzinho, a vodkazinha, e eu não estou aqui condenando ninguém e criticando, mas quem estuda bastante sobre saúde sabe o efeito, sabe o efeito do cigarro e da bebida que acontece. A pessoa sabe, mas não é porque entende que a pessoa vai fazer aquilo ali. Isso é o literal. Então, existem separações daquilo que a pessoa entende e daquilo que a pessoa realmente vive. Shraddha, confiança. Eu preciso adquirir isso. Depois, virya. Virya é o esforço, é a intensidade, mas é um esforço específico. Um deles é para você viver aquilo que você quer viver. Isso demanda esforço. Numa sociedade que tudo é correndo,
Essa é a ideia. Eu preciso correr mais e lutar mais. Porque se imagina que quem luta mais, quem corre mais, elimina tudo que é ruim, não tendo tudo que é ruim, eu tô bem. Mas não é assim que acontece. Tem muitas pessoas que correm muito, ficam muito ansiosas e tem um tremendo mal-estar. Tem um AVC, tem um problema de saúde. Então essa lógica, ela é racional, mas ela não é real. E assim, reconhecendo que hoje o mundo ele está correndo muito, ele está muito rápido e contra esse movimento exige esforço. Nesse exato momento que estamos gravando essa aula, a gente está no outono e está chegando no inverno. Essa energia do inverno é uma energia pesada, uma energia densa, mais parada. Muitas pessoas que têm a propensão de depressão vão ficar deprimidas se não fizerem algo. Aí entra o conhecimento. Se eu quero equilibrar o frio, eu preciso do quê? O calor, o movimento. Então, contra o meu desejo de ficar paradão, ficar só em casa e comendo, eu aumento a minha atividade física. Isso é o Virya. É o meu esforço, tá ali. A minha mente, eu lido com muitas pessoas, trabalho com uma área comercial, falo com fulano, tenho uma vida social ativa. Isso me faz bem, eu gosto, me excita, porque a pessoa fica excitada. E eu não estou falando sexualmente, mas dá excitação. Né? Que a pessoa está ali no centro do mundo, fazendo um monte de coisa, tá, a mente fica excitada, fica agitada, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas eu entendo que se eu não tiver um momentinho para estabilizar a minha mente, aquilo ali pode me prejudicar. Então o que a pessoa faz? Vira, coloca um esforço para ir no sentido oposto. E esse atrito de ir no sentido oposto é o nosso esforço, é a nossa disciplina. Por isso que tapas, a palavra tapas não quer dizer disciplina, quer dizer calor, gerar esse atrito, certo? Então, a pessoa entende isso, a pessoa coloca esse Virya. E Virya também entra para um ponto, eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Lá no início do meu curso com o meu professor, o Acharya Jonas Mazetti, nós estávamos num retiro e intelectualmente eu vou falar para vocês que eu sempre entendi os conceitos de Vedanta. Eu sempre entendi desde o início o que Vedanta estava explicando, para onde Vedanta estava levando. Mas a minha grande dificuldade era a parte emocional. Era vivenciar os conhecimentos. Porque entender, eu conseguia entender boa parte do que o professor trazia nas aulas, não tinha necessidade de ficar fazendo satsanga para ficar explicando de novo o que já tinha sido explicado em aula. Porém, emocionalmente eu não conseguia viver aquilo, tinha muita dificuldade na hora de, nesse exato momento, conseguir não ser dependente da opinião dos outros, não ser dependente de uma pessoa, se colocar de maneira honesta e dizer, olha fulano, eu me senti muito desconfortável com a tua colocação. Isso acontece. Uma pessoa veio na aula de yoga, eu não quero perder a linha de raciocínio, mas queria ditar o ritmo da aula de yoga. Pô, se a pessoa conhecesse o método, conhecesse o sistema, a pessoa fazia ela mesma. Mas a pessoa não conhece. E por isso a pessoa vem aprender. Aí a pessoa vem, né, com uma atitude muitas vezes de controle, e isso não é um julgamento, mas é uma análise real, e quer controlar o ritmo da aula, quer controlar como que a aula tem que ser. E eu fui sincero com a pessoa, olha, eu me sinto desconfortável, né, com essa atitude de querer coordenar o ritmo da aula, porque é como se eu não soubesse o que eu estou fazendo. Ninguém quer chegar para o médico e dizer, olha médico, não faz o corte aqui para a cirurgia, quem sabe tu faz no joelho o corte. Poxa, se a pessoa soubesse fazer a cirurgia, ela mesma fazia. Mas aí que tá, a pessoa não sabe. Mas na hora que a gente oferece a sinceridade,
Não é todo mundo que está preparado. E se a gente está buscando isso, e isso é algo fundamental para a gente não viver dividido, a gente precisa colocar. E no momento que a pessoa coloca, expressa que nem uma atitude, que na minha opinião é uma atitude de controle, eu quero controlar porque não é algo que a pessoa não possa fazer. Né? Que nem a pessoa chegar aqui, ô professor, por que tu não começa a fazer aula com 15 minutos e tira os mantras? Olha, qual que é o teu problema com os mantras? Porque o problema é seu com os mantras, o problema não é meu, eu não tô com problema. É que nem chegar para uma aula de karatê, por que a gente não tira o kimono da aula de karatê? Olha, as pessoas fazem isso há tantos anos, por que usar o kimono vai te incomodar? Então, a gente oferece a sinceridade, isso exige um esforço. E aí, se a pessoa não tem maturidade para enxergar a verdade que está do outro, quando o outro se coloca e a pessoa quer ir embora, olha, eu sinto muito que isso desagradou você, mas se você quer ir embora, pode ter certeza que existem milhares de outros motivos que essa pessoa esconde dentro de si, que não se coloca na sua intimidade, que faz com que essa pessoa pare de fazer as aulas de Yoga e Vedanta. Mas não é o professor é só uma projeção que essa pessoa tem. Que quando essa pessoa projeta no outro, e quando a gente começa a ter um relacionamento mais estreito, vem. Ninguém consegue se esconder por muito tempo. E aí o professor ele não tem uma dependência. O papel do professor não está ali para estar agradando todo mundo. A gente se dá bem na maioria das vezes, mas a gente se coloca com uma sinceridade. Porque agora eu vou ser sincero com vocês. A gente pode, e depois de muitos anos, se torna amigo. Mas o nosso processo é de uma transmissão, de um conhecimento. Esse é o grande relacionamento. Eu preciso de uma pessoa viva com uma pessoa viva para a coisa acontecer. E não eu venho porque eu estou carente emocionalmente, eu venho para um ambiente de yoga porque eu quero buscar um relacionamento com um amigo. Pode acontecer, inclusive já aconteceu, né, de pessoas já vieram aqui no instituto. Eu pessoalmente já fui na casa de alguns alunos e a gente se conhece há bastante tempo, mas entenda o que está sendo dito, que o objetivo da relação é a transmissão de um conhecimento. O convívio por muitos anos faz com que a gente tenha um laço de amizade. Isso é algo natural, mas não é o objetivo. E assim, muita gente não está acostumada a lidar com uma pessoa que tem essa liberdade para se colocar. E isso é parte daqui do ponto de Virya, de fazer o alinhamento do meu intelecto e das minhas emoções. E aí volta para a historinha. E qual que era a historinha? A historinha era, nós estávamos no retiro e eu citava os versos, tecnicamente, isso é aquele outro. Mas na hora de se apresentar no retiro, na hora de parar um pouquinho para escutar o outro, porque a pessoa às vezes quer sempre estar só falando dela. Na hora de se relacionar com as pessoas, tinha um buraco emocional. E o meu colega não citava tecnicamente os versos, não sabia tanto quanto eu sabia. Eu sabia que eu sabia. Desde o início, eu sabia que eu sabia muito. Porém, faltava viver aquilo ali. E o meu colega, com muito pouco, assim, não de intelecto, mas de conceitualizações técnicas, porque ele não tinha isso. Ele era uma pessoa que se precisasse dançar, ele dançava. Se precisasse escutar a outra pessoa e acolher a outra pessoa, que tem muito exercício emocional, né? E a gente às vezes precisa de alguém para nos escutar. Ele fazia isso, ele não tinha nenhuma dificuldade. E aquilo ali me tocou profundamente. Ele não falou nada para mim. Só o fato do comportamento, da atitude da outra pessoa. Porque me deu uma oportunidade de eu olhar para dentro de mim mesmo. De olhar
para um pinguinho de arrogância, um pinguinho de prepotência, que no fundo é uma insegurança. E a gente com o tempo vai alinhando isso, e isso demanda um esforço tremendo. E a gente consegue alinhar o nosso emocional com o nosso intelectual. E faz com que a gente saia fora do jogo, assim como na aula de yoga. E tá fora do jogo, porque se a pessoa é permissiva com aquilo ali, começa com um pequeno comando de condução do ritmo da aula. Depois começa, a gente não pode mudar o mantra inicial. A gente não pode fazer esse tema aqui em vez de fazer o outro tema. O controle começa assim, mas aqui a pessoa ela não está na posição de controle. Aqui existe um relacionamento muito bem estabelecido, no qual uma pessoa se coloca como um aluno, um aprendiz que quer aprender, por isso Shraddha. Shraddha é, eu não sei isso sozinho, não sei, eu compro Yoga Sutras, eu acho legal, é legal, mas eu sei que tem muito mais coisas a respeito disso. Eu faço as aulas de YouTube, eu escuto essas maravilhas, mas eu não encontrei as maravilhas nessas aulas de esticar o joelho. Então, eu preciso buscar alguém que diz que sabe. E a primeira característica em termos de yoga e meditação é o quê? É uma pessoa que consegue ter firmeza no sentar. Eu observo, essa pessoa foi disciplinada. A gente não tem como saber se essa pessoa sabe. Eu só vou saber se eu escutar. A mesma coisa que Vedanta. A gente olha, fulano estudou com quem? Ah, o fulano estudou com esse, estudou com aquela. Aí a gente tem uma noção, porque a gente conhece a linha de professores da qual essa pessoa que ensina hoje está presente. Nosso Shraddha. Porque a gente não conhece tudo. Eu não conheço tudo de Vedanta. Estou dizendo a pessoa que começa. A pessoa não conhece tudo de yoga e meditação. Então eu preciso ter o Shraddha para começar. Mas depois eu preciso ter o quê? O Virya. Eu preciso fazer o esforço. Porque essa atitude de encantamento, e a gente fica encantado. A gente fala de certos conhecimentos, agora logo em seguida a gente vai falar sobre algo que é único. E eu não vou adiantar, mas o próximo tema, ele é um tema fundamental para o entendimento de Vedanta e assim, ó, muda completamente a vida depois que a gente entender que é o conhecimento de Ishvara, que é o famoso verso Ishvara Pranidhana Adva. Aí a gente vai ver o que significa isso, a entrega a Ishvara, e muda completamente. Mas sem esse Shraddha, a gente não começa. Sem Virya, esse esforço, essa intensidade, a gente não consegue continuar, porque vai ter um atrito. Conforme a vida vai mudando, a gente vai também olhando para outros lados. Por isso que lá no início, Hatha Yoga no Shasanam, ali expõe os Purusharthas, né, os objetivos da vida humana, um tanto de segurança. Segurança é saúde, mas também uma condição financeira, estrutural, para que eu tenha relaxamento, para que eu possa relaxar. O lazer, né, a diversão, os prazeres que fazem parte, a parte do caráter, né, da retidão da pessoa, ser uma pessoa adequada, se colocar adequadamente, né? Dharma, no momento que eu me coloco como um aluno e enxergo o papel do professor, isso é uma atitude dhármica, uma atitude abençoada, porque vai trazer ganhos imensuráveis. Tem uma pessoa que eu não quero me atritar, é com um professor. E quanto mais o tempo vai passando, mais isso fica na nossa mente. Pode ser que eu decida estudar com outro professor. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. A gente vai estudar com pouquíssimos professores, porque se você tem Shraddha e o professor é uma fonte de conhecimento para você, você não precisa de outro professor. Você precisa de um professor que sabe ler o Shastra, os ensinamentos e transmite. Não precisa de outro. Ah, mas preciso ir para a Índia. Não precisa mais. Hoje nós temos professores
O próprio Instituto de Yoga, Meditação e Vedanta, que são uma fonte desse conhecimento. Agora, se você não tem Shiradá e um professor, precisa procurar um que você tem Shiradá, porque você vai precisar se colocar na postura de aluno. Sem esse se colocar nessa postura, você não consegue fazer a transmissão. E não é por livro. Pega pessoas, não condena a pessoa, mas que mergulham na espiritualidade, que mergulham no yoga por livros, e você vai ver que 1 ano, 2 anos estudando com um professor equivale à leitura de muitos e muitos e muitos e muitos livros. E aí você tem o Virya. Esse esforço de quê? Você está no mundo, mas você não abandona a espiritualidade. E você está na espiritualidade e você não precisa abandonar o mundo. Qual o problema? Vou dar um exemplo para você. Você está aqui, fez a sua aula e você tem tempo. Você é dono do seu próprio nariz, é organizado e tal. E você decidiu que hoje você vai tomar um café com seus amigos e suas amigas. Você acha que isso vai de contra ao conhecimento? Você sair da aula de Vedanta, que é ao vivo agora, falta 1 minuto para as 8. E você pegar o seu carro e ir para uma cafeteria e conversar com seus amigos. Acha que isso tem algum problema? Isso não tem problema algum, isso não difere de nada. Isso é a fantasia espiritual que é colocado, que a gente precisa abrir mão de tudo que a gente gosta. A gente não precisa abrir mão, mas precisamos ser práticos e objetivos. O que eu preciso para me sentir seguro, para relaxar? Esse é o ponto. O que eu preciso para me soltar? Olha, eu preciso ter tanto de dinheiro numa conta bancária, eu preciso, resolver isso na minha profissão, eu preciso... Ok, resolveu. Você tem o suficiente para se soltar, porque relaxar é se soltar. Agora eu posso inserir na minha vida em algumas horas do meu dia, da minha semana, essa história que a pessoa não tem tempo para Vedanta. Seja sincero, isso é a pessoa mentindo para si mesma. Essa é a verdade, a pessoa está sendo falsa consigo. Por que é que não tem 1 hora, 2 horas para fazer uma aula de Vedanta? Todo mundo tem, mas internamente tem um desvio. E às vezes o desvio se dá porque a pessoa não tem ali o Shiradá no sentido de ela não tem o entendimento total do que aquilo pode trazer para ela. Não tem muito Shiradá. Aí na primeira dificuldade que surgir, o que essa pessoa faz? Ela larga aquilo que faz bem. Isso é muito comum, a gente já vai terminar, muito comum. A pessoa sem o entendimento, quando a vida começa a se atritar em algum momento, ela faz justo o que não é para fazer. Larga aquilo que faz ela bem, que ajuda ela a estar bem. Ela ou ele, né? E é nesse momento que a gente não pode largar o exercício físico, o nosso exercício mental, um relacionamento que nos ajuda, não é um relacionamento de dependência, mas um relacionamento construtivo, o contato com o terapeuta, o contato com o professor, porque isso é o nosso suporte. Às vezes a vida vem com tanta força, ou então é um movimento oposto. Às vezes a gente começa a perder coisas que a gente estava ali muito agarrado. A vida tem uma inteligência e a gente está num momento de perda. A gente não vai poder se segurar porque a gente está vendo as coisas mudarem. Aí eu não vou entrar nessas perdas que já não é mais o assunto. Portanto, 2 pequenas palavras que construíram a nossa aula de hoje, Shiradá e Virya, que a gente precisa ter em mente e que fazem parte dos nossos compromissos se a gente quer alcançar algo extraordinário. Porque algo extraordinário não vem sem Shiradá, sem essa confiança, e também não vai vir sem esforço. Cai do cavalo, pode cair do cavalo, como diriam os mais antigos. Cai do cavalo, que isso não vai ter. Uma pessoa que não se esforça para ter uma mente estável, não vai ter. Se depender da estrutura social, o resultado é o quê? Déficit de atenção e ansiedade, né? Que é hoje como a estrutura social tá armada. O efeito dessa estrutura social é isso. É a mente
agitada. E ela vai para um termo que eu escutei há um tempo que eu gostei muito, ao consumo crônico. Porque eu acho que se eu consumir mais, eu consigo eliminar a minha agitação. Eu me distraio por algum tempo. Eu me afasto da minha agitação por pouco tempo. Só que logo eu olho para dentro da minha cabecinha, na minha intimidade que eu não tenho como esconder de mim mesmo, e eu vejo que essa mente está agitada. Aí o caminho é o consumo crônico. O consumo crônico não trará felicidade. É só viver com um consumo crônico que vai chegar o momento que aquilo ali perde o sentido. E se não acredita, continua vivendo com base no consumo crônico. Agora, consumir certas coisas não quer dizer que está errado, como uma boa casa, um bom carro, uma conta bancária, enfim, N coisas que são úteis para a nossa vida. Agora, quando se torna um consumo crônico com a ideia de se distrair para não olhar para dentro de si, ali tem uma divisão. E se tem uma divisão, logo tem uma perturbação, tem um leque de emoções que vai levar essa pessoa ao sofrimento, que é o oposto do nosso caminho. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. O Namastê, pessoal, sempre é bom a gente fazer essas reflexões. Chega um momento que esse estudo se acomoda e faz parte da nossa vida. Então, o Vedantinha é algo que se você pode colocar, não tenha pressa, absorve a visão dos ensinamentos, porque esse é o ponto principal. E aproveita enquanto tem essa bênção, por assim dizer, disso estar aberto para você. Porque de tanto lixo que hoje tem na internet, de coisas totalmente inúteis, tem pérolas como esse conhecimento de Vedanta. E aproveita enquanto isso está aberto para você. Porque por muito tempo não estava aberto, mas hoje está aberto. E quanto mais a gente caminhar, você vai entender que esse processo estar aberto para você é uma verdadeira bênção. Quanto mais você caminhar dentro desse estudo e a sua visão começar a mudar e você sair fora desses joguinhos de poder, de vaidade, de sedução, de competição, você vai ver que é uma bênção. Por isso que a pessoa muitas vezes que tem o conhecimento, ela faz isso aqui, ó. Ela opta pelo silêncio. Fica a dica aí. Tchau.